Olá pessoal, vamos ver agora como é que a gente constrói um quiz de matemática no Scratch. Qual é o objetivo desse jogo? É um jogo de perguntas e respostas, de operações, onde eu quero que tenha uma certa animação. Então vamos ver como é que a gente constrói isso. Esse é um jogo que eu já construí, então eu já tenho alguns personagens aqui apostos, eu vou explicar como é que esses foram feitos e vou construir o código de um desses personagens para poder apresentar como foi feito. O personagem principal, que é o Luffy, ele foi um código, basicamente, o que é que eu fiz? Quando ele for clicado, mostre. Então, vá para essa posição que ele está, menos 66, menos 34, e mudei as fantasias, que é basicamente um código para ele fazer esse movimento aqui. Ó. Começou o jogo, ele faz esse movimento com uma certa repetição, repita 5 vezes essas 3 últimas fantasias. As fantasias eu peguei de um site, os sprites, né? E montei aqui. Basicamente eu só quero que ele se mexa e caso ele a gente acerte a operação, ou a gente erre a operação, ele tome um golpe. Como é que vai ser isso? Quando eu receber a mensagem, que eu vou explicar como é que a gente coloca, espere um segundo e muda as fantasias para essa fantasia de golpe, que basicamente vai ser ele fazer isso aqui, ele cair. Então tem o movimento e o movimento inicial e após o movimento inicial, caso ele tome, ele cai. Pronto. Basicamente o código do Luffy é esse. E quando eu receber game over, que é fim de jogo, esconder. Que é isso aqui. Acabou. Todos esses outros códigos, eu só estou dando um Ctrl+C, Ctrl+V por personagem. Por quê? Cada um desses personagens eu tenho um tipo de operação. Eu escolhi, por exemplo, o Sop é uma soma, o Zoro é uma divisão, o Sanji é a multiplicação, o Chopper é uma outra soma, só que no caso eu coloquei uma soma com números maiores, então eu estou dividindo em níveis de dificuldade. O Akainu é uma multiplicação já com números maiores. E vamos fazer aqui o Mihawk para vocês entenderem como é que é feito o código desse personagem. Então, como é que a gente começa? Controle, quando ele for clicado, então, aparência, mostrar. Após mostrar, definir o tamanho, aqui como 80%, porque eu vou querer que ele fique aqui embaixo. Então, tamanho 80% e a posição. Eu quero que ele esteja na mesma posição, esses aqui, o Y é menos 150, eu vou colocar ele no zero. Vamos ver o que acontece? Ó, zero, ele está em cima do Akainu. Então, vou botar menos 20. Vamos ver aqui agora. Ainda está muito em cima. Menos 40. Ótimo, está na posição que eu considero legal. Agora a gente precisa fazer ele subir para a disputa quando a gente escolher ele. Então, quando este ator for clicado, o que é que vai acontecer? A gente vai definir o tamanho dele. Defina o tamanho como 200%. Eu quero que ele cresça. E vai para a posição. Vá para a posição menos 120. Menos 120. 120. Menos 34. Então, basicamente, clicou nele, ó, ele já está aqui na posição. Então, próximo passo, mudar vamos programar a divisão. A gente vai criar a variável divisão 3 e criar a variável divisão 4. São as duas variáveis que a gente precisa, até corrigir aqui, divisão 3 e divisão 4, são duas variáveis que a gente precisa para poder ele lutar. Então, mude,
gente vai mudar aqui. Mude e mude. Mude divisão 4. Ó, na divisão é um processo diferente. Mude divisão 4, porque é o divisor para um número. Vamos aqui, para o número aleatório, para o número. Cadê? Número aleatório, a gente colocou aqui igual para número aleatório. Não precisa de igual não. Número aleatório entre 1 e 10. E mude a divisão 3 para... A gente quer que o dividendo ele seja múltiplo do divisor. Para quê? Para que não tenha resto. Então, mude divisão 3 para uma multiplicação. A gente vai colocar aqui uma multiplicação agora da divisão 4 vezes um número aleatório entre 1 e 10. O que é que eu estou fazendo com isso aqui? Que o dividendo ele seja múltiplo do divisor e eu não vou ter agora a possibilidade de esse código dessa divisão ter resto, porque eu quero que a resposta seja exata. Se você quiser com resto, não tem problema, mas eu acho que fica mais difícil para o aluno, porque para você botar um dividido por 3, que é 0,3333, vai ficar um número decimal. Você não vai ter como dar essa resposta de maneira exata. Porque meu próximo passo é o quê? Pergunte qual o resultado da divisão a seguir. Então, ele vai perguntar sobre a divisão e a gente vai ter que dar a resposta. E a gente vai agora para o controle. Se, vamos trabalhar com se então, ou se não. Se a resposta for igual à divisão de 1 por 2, divisão de 3 por 4, se resposta, a gente vem aqui nos operadores, a resposta foi igual divisão de 3. Opa, a gente botou igual divisão de 3. Caixa aqui, igual divisão resposta de aqui, símbolo de divisão de 3 por 4. Se for essa a resposta, a gente vai adicionar, adicione 1, vem aqui nas variáveis, adicione 1 aqui a nossa variável pontuação. E aí, para finalizar, para ele poder voltar, vamos definir o tamanho dele, novamente, defino o tamanho como duplicar, defino o tamanho como 80% e ele volta para aquela posição inicial. E o que é que eu quero agora? Esconder as variáveis divisão. Divisão 3. Cadê? Divisão 3 e divisão 4. Vamos testar aqui. Clicou nele, qual o resultado da divisão a seguir? Eu vou trazer para cá esse 3 e 4. Letras grandes. Vai aparecer somente os valores, ó. 72 dividido por 8 é 9. Então, se eu clicar nele de novo, ó, sempre o divisor, o dividendo ele está sendo múltiplo do divisor. Então, está funcionando a nossa divisão. Próximo passo é o se não. Ou seja, se errar, o que é que vai acontecer? Então, a gente vai botar se não, transmitir, vamos querer que transmita uma mensagem. Vamos querer que essa mensagem, nova mensagem, divisão 2, divisão 2, erro. Então, com o erro da divisão 2,
ele vai transmitir uma mensagem que vai ser lida por ele mesmo. Então, quando eu receber divisão erro 2, divisão 2 erro, ele vai esconder a variável, também, duplicar, eu quero que ele esconda a variável. Então, vamos lá. Clicou nele, só que ele não está mostrando a variável, porque eu coloquei para esconder. Então, eu tenho que colocar o outro código também. Quando clicar no ator, mostre, cadê? Mostre a variável divisão 3, divisão 4. Essa variável que eu coloquei sem querer, não quero. Essa variável cro, que era uma variável que eu estava pensando na construção de um cronômetro. Então, que é só clicar ali para ela sumir. Vamos lá, mude coloquei para, quando ele for clicado, mostrar a variável. E uma repetição aqui, vou repetir, colocar um repita 5 vezes, o movimento que ele vai fazer de entrada. Então, 30 dividido por 3, mas vamos continuar aqui com divisão erro. Vamos botar 2, que eu sei que está errado. Pronto. Ele, por enquanto, não acontece nada. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Todo o processo de ataque dele e de retirada de pontos. O que é que eu vou ter que adicionar aqui? Nas fantasias do Mihawk, eu já tenho aqui os códigos. Eu coloquei aqui 4 fantasias de movimento introdutório para dar uma animada nesse personagem. Então, vou colocar mude para a fantasia. Ele entra sempre com a fantasia 1. Mude para a fantasia 1. Controle, espere 0.2 segundos, 0.1 segundo. Eu acho um tempo justo. Vou duplicar. Então, mude para Sprite 2, 3 e Sprite 4. Então, vamos voltar aqui, quando clicar nele, ó, ele faz esse movimento de entrada. E aí depois ele para. Então a gente já programamos aqui a entrada dele, já programamos a operação, falta agora o ataque dele. Seguindo o mesmo procedimento que a gente fez, escondeu a variável, espere 0.1 segundos, eu não quero que seja nada muito demorado. Mude para fantasia. Eu vou carregar aqui as outras fantasias dele de ataque. Mihawk, eu tenho aqui já os códigos. Então, como ele está virado para o lado contrário, eu só vou fazer a inversão de cada um desses sprites. É algo relativamente simples, você só precisa clicar aqui no espelhamento, caso ele esteja invertido, porque eu quero que ele faça esse ataque. Mude para fantasia, espere o tempo. Eu não quero que ele se mexa, então só vou duplicar aqui algumas vezes, contando com o número de fantasias. Então, o ataque ele vai começar da 5 até a 14. Então, eu vou colocar aqui sprite 5, 6, 7, 8, 9, vou parar aqui 10, 11, 12, só para não perder muito, não gastar muito tempo com isso. 12, então vamos só ver aqui o movimento. Se a gente acertar, 10 dividido por 10 é 1. Ele volta para cá. Clicou nele, espera um pouquinho o movimento. Se a gente errar, vamos botar aqui 2, ele ataca o Luffy. Porém, o Luffy ainda não recebe o ataque. A gente vai lá no Luffy. Quando ele receber, duplicar, divisão erro 2, agora ele cai junto. O que é que acontece? Outro ponto são os coraçõezinhos. Eu quero que ele tenha 3 vidas. Eu criei aqui o coração, quando for clicado, mude a fantasia para coração vermelho. Então, eu criei 3 fantasias, um com 3, 2 e um coração. Quando eu receber algum erro, se a fantasia for o número 1, mude para a fantasia 2.
Se não, se a fantasia for 2, mude para 3. Se não, se a fantasia for 3, transmita game over. Então eu vou duplicar isso aqui para que repita com a divisão erro 2. Então vamos ver aqui, cliquei no Mihawk, vou errar a divisão, ele ataca, mudou a fantasia. Falta colocar para ele retornar para, defino o tamanho como 80%, vá para cá. E aí ele retorna. E definir fantasia, mudar para fantasia 1. Ou seja, ele vai retornar. Vamos errar mais uma vez. Ele retorna. Acabou. Então, basicamente, essa é a programação desse jogo. Tem o cenário, só mostrar aqui. Outro ponto importante é no cenário. Eu criei um cenário. A única diferença, coloquei um fundo com game over e um fundo com vitória. O código do cenário, quando for clicado, mude a pontuação para 0. Eu quero sempre que zere essa pontuação. Então, mude para e vá para o primeiro cenário. Quando eu receber game over, ele vai para o game over. E quando for clicado o verde, sempre que a pontuação chegar a 10, eu quero que ele transmita a vitória. Mas isso aqui é um papo para o que você quer definir como vitória. E, por fim, esconder as variáveis. Duplicar aqui, eu quero que sempre tenha escondido as variáveis, aqui divisão 3, 4, todas as variáveis, para evitar que elas fiquem aparecendo, independente da vitória, da derrota. Então, aí o que é que eu fiz? Eu fiz isso aqui, esse tipo de jogo para cada um dos personagens. Um final, quando eu receber game over, esconda. Quando eu receber game over, aqui game over, esconda. E quando eu receber vitória, esconda. Porque aí quando você ganha ou quando você perde, se eu testar aqui, jeito só para. Então, some todo mundo, você não continua o jogo. E aí você pode definir agora o que é que você quer fazer como vitória, o que é que você quais tipos de operações você pode escolher, depender aqui, se quiser trabalhar com fração, se quiser trabalhar com outros conteúdos também que não sejam matemática. E cada um dos personagens eu coloquei com um tipo de operação para poder dar uma animada melhor no jogo, não ser somente um jogo um jogo básico de pergunta e resposta. Eu quis fazer algo mais animado. Então, se você gostou, deixe sua curtida aí. Sugestões são sempre bem-vindas. Se quiser deixar alguma sugestão nesse tipo de atividade, nesse tipo de vídeo, fico muito grato. Então é isso aí, pessoal.